Muitas pessoas têm dúvidas sobre se podem ou não terem relações sexuais antes do casamento. E nesse vídeo nós vamos ver o que a Bíblia diz sobre este assunto. E para início de conversa, já quero deixar claro que a abordagem aqui não se trata de uma proibição religiosa, nem de regras ou conjuntos de ideias obsoletas, mas sim de uma visão de Deus, que anseia pelo bem-estar moral, físico e espiritual do homem. Vamos lá. Antes de tudo, gostaria de dar um rápido panorama social a respeito desse tema. Veja como está se comportando a nossa geração. Observe que a cada dia que passa, nossa sociedade está utilizando-se da sensualidade como entretenimento. E isso está por toda parte. Em comerciais, filmes, músicas, vários lugares e até mesmo nas igrejas. E essa campanha perversa induz a uma quebra de padrões familiares, culminando em uma inclinação à depravação em massa. Sem faixa etária, seja homem ou mulher, muitos correm para satisfazer os desejos da carne. E se abrirmos os nossos olhos, veremos por trás, nesse pano de fundo, o inimigo de nossas almas, em uma tentativa de tornar a humanidade cada vez mais passiva da ira e reprovação do Criador. Veja o texto. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Colossenses 3, versículo 5 e versículo 6. Veja também que a mesma sociedade que apoia a sensualidade e o sexo livre acaba por sofrer tristes consequências de sua conduta, alavancando o índice de violência e abuso sexual contra as mulheres, porque a ideia transmitida de sexo fácil e a defesa à imoralidade sexual por parte das mídias acabam influenciando muitas mentes a tratarem as mulheres como simples objetos de prazer e sem nenhum valor moral, o que acarreta nos crescentes casos de feminicídio, um reflexo da sociedade que transformou o sexo em algo vulgar, o que na verdade é abençoado por Deus, desde que dentro dos seus divinos padrões e princípios. Por isso, se aparte de qualquer influência que o faça tropeçar neste grave erro. Veja o que está escrito: já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Delineando uma visão bíblica, o sexo é permitido somente dentro do casamento, tornando a consumação abençoada apenas nesse estado. E isso quer dizer que fora dele se torna prostituição. As Escrituras Sagradas também demonstram que o casamento deve ser uma união monogâmica, ou seja, apenas um homem para uma mulher. E além dessa união física, uma união mística também acontece, ou seja, uma ligação sobrenatural entre eles, estando ligados enquanto vivem. E essa mesma união acontece entre Cristo e a igreja, que somos nós, onde o Senhor Jesus é a cabeça e a igreja é o corpo. Ele é o noivo e a igreja a noiva. E sendo assim, quando alguém se prostitui, corrompe o seu relacionamento com Cristo. Veja o que diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 15 e 16. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Dessa feita, devemos ressaltar que há arremessos da indignação de Deus, que trata a imoralidade sexual com seriedade. E podemos também ainda alertar que a prostituição abre portas para sérios riscos à saúde, como contaminações por vírus, bactérias e micróbios, as conhecidas DSTs. E os males não param por aí, porque além das consequências físicas, o envolvido na imoralidade sexual corre também um risco mais sério, o de perder a sua salvação eterna, como está em Apocalipse, capítulo 22, e versículo 15. Devemos lembrar que nós vivemos uma nova vida em Jesus,
e precisamos nos portar de forma que não geremos escândalo e nem soframos agravos. Porque não podemos andar como outrora, sem entendimento, pois hoje, para o louvor do nosso Senhor Deus, conhecemos a verdade e podemos nos postar de forma moral e justa, não permitindo que o nosso corpo seja um instrumento do pecado, mas que esteja guardado em honra, independentemente da idade, seja jovem ou adulto. Lembrando que o Senhor nos chamou para a santificação, para um novo proceder, e o nosso dever é zelar da obra que Cristo realizou em nós. Como está escrito na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 ao 5. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da carne, como os gentios que não conhecem a Deus. E quem sabe alguém que esteja ouvindo não resistiu a essa tentação, não esperou pelo casamento, ou que até mesmo adulterou, pecando dessa forma contra Deus, e está agora abatido ou até mesmo vivendo algumas consequências. Eu gostaria que refletisse no que vou dizer agora. Você pode ser restaurado, porque Deus receberá todo aquele que se arrepender. Portanto, aproveite, pois a porta da graça ainda está aberta. Renove agora o seu compromisso com o Senhor Jesus, que sem dúvida agirá por você para que as pedradas da reprovação dos homens e o juízo de Deus não possam te atingir. E eu quero falar também de uma forma global aos novos na fé ou não, que lutemos contra este pecado, jejuando, orando a Deus e buscando forças na sua palavra todos os dias, porque o nosso corpo foi feito para ser templo do Espírito Santo de Deus. Eu sou o pastor Washington Rodrigues e se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho para receber os novos vídeos que eu postar e não deixe de curtir e compartilhar com seus amigos. Que Deus te abençoe.